exame do espéculo dói porque eu sou muito apertada? Pacientes podem se excitar durante a consulta ginecológica? Soltei um pum na cara do ginecologista durante o exame. Isso é normal? Neste vídeo, vou responder sem julgamento perguntas constrangedoras que vocês e até minhas pacientes fazem nas consultas ou aqui nos comentários dos vídeos. Não esquece sempre de comentar nos meus vídeos, tá? Principalmente se você botar a hashtag Dr. Diego Responde, eu consigo filtrar melhor as perguntas para trazer aqui para esses vídeos que vocês adoram. Bora começar? Confesso que pedi para minha equipe separar algumas, então eu não tenho nem muita ideia do que me espera neste vídeo. Primeira pergunta. Doutor, o exame do espéculo dói porque eu sou muito apertada? Olha, na verdade não, tá? O espéculo, ele é aquele bico de pato que a gente coloca. Vou pegar aqui para vocês verem. Aqui o espéculo. O espéculo é o aparelhinho que a gente coloca, né, vaginal, e a gente abre para conseguir, com o auxílio de uma luz, enxergar o que está lá dentro, que é o colo do útero. Então a gente consegue, com esse aparelhinho, afastar as paredes vaginais e aí a gente consegue olhar. Existe como uma mulher ser apertada demais para usar um espéculo? Olha, não. A gente tem vários tamanhos de espéculo. Esse aqui, por exemplo, é o P, ele é pequeno. Presta atenção. Ele é um pouco maior do que um dedo, menor do que 2 dedos. Vocês vão de concordar comigo que entra algo maior do que 2 dedos em 99% das pererecas, né? Pois então, por que algumas mulheres vão sentir muita dor no espéculo? Porque elas têm o chamado vaginismo. Quando aperta demais, ela se contrai demais. E aí, se eu apertar, aí para eu colocar, vai machucar. E se continuar apertando, vou brigar contra ela e se eu fizer força demais, eu até quebro o espéculo. Então, se você tiver dor demais, tiver uma dor em excesso, é possível que você tenha vaginismo, não que você é apertada demais. É normal ter clitóris muito grande? Bom, assim como tudo na vida, orelha, nariz, pinto, o clitóris também tem tamanhos e variações de tamanho de pessoa para pessoa. Agora, se a mulher tem um clitóris muito grande, a gente chama de clitoromegalia, que ele é como se fosse um dedinho assim, ele começa a ficar grande, grosso para fora, a gente começa a desconfiar de que tem alguma coisa hormonal acontecendo. Hoje em dia, é muito comum com essa febre de academia que as mulheres usem oxandrolona, testosterona injetável, e isso estimula, esses andrógenos estimulam que o clitóris cresça. Então, ele chega a ficar quase como um micropênis, ele fica pequenininho, assim, grande, quando levanta, assim, ainda ele faz uma cabaninha com os pequenos lábios, quando fica excitado, levanta, fica uma cabaninha com os pequenos lábios. Por quê? Porque ele fica grande demais. Nesses casos não tem muito o que fazer, tá? Por isso eu sempre aconselho você a não usar anabolizante. Se você usar anabolizante, fica de olho. Começou a crescer o clitóris, pode parar, ele não volta mais. Vai ficar parecendo que o marido vai ter que fazer uma outra coisa ali na hora H. Qual foi a coisa mais estranha que o senhor já retirou de uma vagina? Olha, quando a gente faz plantão ginecológico, aparecem coisas perdidas lá dentro, né? E coisas muito comuns são preservativo, principalmente em época de carnaval, assim, e OB. Às vezes a cordinha rompe ali e aí fica preso lá dentro, né? Mas não são estranhos, né? É até esperado que se alguém for perder alguma coisa, que seja um OB ou um preservativo. O que é de mais estranho que eu já encontrei lá dentro? Um dente de alho. Sim, um dente de alho. Como é que o dente de alho foi para lá? Não, ela estava cozinhando, né? Aí o dente de alho escapou, quando ela viu, entrou lá dentro. E aí eu tive que tirar. Brincadeira, ela botou de propósito porque ela viu na internet que um dente de alho diminui a candidíase. Então ela colocou o dente de alho lá dentro, só que a cordinha que ela amarrou o dente de alho arrebentou e ela não conseguiu mais retirá-la. Bom, meu consultório ficou com cheiro de cozinha. O ginecologista sabe que eu sou virgem só olhando? Ai, aí nós vamos entrar no conceito de virgindade, né? O que eu consigo ver? Eu consigo ver que o ímen está íntegro. Então eu vejo ali que a mulher tem o ímen e que ele não está rompido. Agora, se ela é virgem ou não, depende de conceito. Digamos que ela já tenha feito oral, ela fez tudo. Ela é virgem? Se não rompeu o ímen, muitas podem dizer que sim.
Outros podem achar que não, afinal de contas ela fez tudo, só não rompeu o ímen. Ao mesmo tempo, eu posso examinar e ver que o ímen está rompido, mas ela precisou fazer uma cirurgia porque ela tinha um ímen perfurado, por exemplo. Ou ela precisou fazer um procedimento porque aconteceu alguma coisa vaginal lá, quando ela era criança, teve que tirar um corpo estranho que ela colocou lá dentro, o médico teve que cortar o ímen. Ela nunca teve relação, porém, o ímen não está mais íntegro. Ela é virgem ou não é virgem? Essas 2 questões já desmascaram ali que ver o ímen não quer dizer que eu consiga adivinhar qual é o passado da pessoa, né. Agora, se você quer saber se o médico consegue ver se o ímen está íntegro ou não, sim, a gente consegue. Ah, não esqueça, existe o ímen complacente, né, que é um ímen que ele é elástico a ponto de ele conseguir permitir a entrada de tudo lá dentro, sai e ele volta ao normal sem romper. Isso também existe. A pessoa não vai ser virgem, né. A perereca estica no sexo? Sim, ela estica. A vagina é um órgão elástico e ela consegue se alongar e se esticar também, tá? Então ela tem quando ela tá fechadinha, normal ali, sem a mulher estar excitada, ela vai ter em torno de 8 centímetros. Quando a mulher está excitada, ela chega a ter 15 centímetros e ela consegue se expandir ainda mais. Por isso, se o seu namorado tiver mais do que 10, 12 centímetros, ele vai conseguir trabalhar com você, ele vai conseguir te satisfazer. E no parto, né, ela dilata? Sim, no parto ela também dilata, obviamente, para passar uma cabeça bem maior do que o pinto, porém, na hora da gestação, principalmente da metade para o final, começa a ter uma série de alterações ali na musculatura vaginal, que faz com que ela adquira a capacidade de se alargar e voltar ao tamanho. Então muda a configuração de colágeno, vai trocar algumas coisas de fibra muscular ali. Com fisioterapia pélvica, tu consegue deixar com que ela dilate e volte totalmente ao normal depois, tá? Vai precisar fazer exercícios, né, assim como qualquer exercício, qualquer músculo que a gente não exercite, ele vai poder ficar com alguma sequela. Porém, se você fizer tudo direitinho, ela volta sim ao normal e você vai ter a vida de sempre. Posso levar meu marido nas consultas ginecológicas? Claro que pode, né, você traz quem você quiser. Obviamente que algumas mulheres vêm na consulta ginecológica justamente para falar mal do marido ou para reclamar de alguma coisa que está acontecendo em casa, elas não querem trazer o parceiro para esse momento, né. Agora, toda vez que quer, principalmente no pré-natal, é muito comum que as mulheres venham, mas tenho várias pacientes que até a gente, na gestação, vai criando uma relação de proximidade, né, então a gente fica amigo do marido também. Então, às vezes, os maridos vêm na consulta 1 ano, 2, 3 depois, mais para me dar um abraço, conversar um pouco sobre a vida, ele acaba entrando junto, então não tem nenhum problema, pode entrar na consulta. Pacientes podem se excitar durante a consulta ginecológica? Olha, não vou dizer que é impossível, porque tem manipulação ali e tudo mais, assim como existe casos de homem ter durante uma consulta com o urologista, e não quer dizer que tu tá excitada, que tá querendo ter alguma coisa, é porque são órgãos que respondem ao tato, né, então é possível sim que aconteça quando há o toque, quando ela coloca o espéculo e tal, que sinta alguma coisa, não é prazer, né, excitar, excitação involuntária, né. Assim como às vezes a gente se excita dormindo e tudo mais, então que vai ficar lubrificado, não sei uma coisa. Não é comum e também se acontecer, o médico não vai dar nenhuma bola, não é algo que vai criar algum constrangimento para ti, nem para o médico, a gente nem percebe também, nem fica prestando atenção nisso, tá. Então não precisa se preocupar com essas coisas. O homem se quando o homem tem no urologista, é um constrangimento sem tamanho. Sexo pode causar parto prematuro? Olha, não é comum que isso aconteça, né? Então você pode ter suas relações normais ali, não vai ter problema nenhum. Agora, se você tem um risco aumentado de parto prematuro, ou se você tem placenta prévia, se você tem alguma outra, o colo curto, aí a gente vai evitar a relação, porque em casos de alto risco existe uma chance. Agora, casos normais, que é 90 e poucos por cento, não tem problema, pode ter relação a gestação inteira que não vai estar parto prematuro não. Sabonete íntimo diariamente causa infecção? Olha, você sabe que eu sou um grande defensor do sabonete íntimo, porque você não vai deixar de lavar a perereca, né. Se você vai lavar com sabão, você usa um sabão apropriado para isso.
tem o pH certo, que foi ginecologicamente testado. Não vai usar o sabonete normal, que vai ressecar a pele, que vai mudar a flora e causar alguma infecção. Então, use sempre o sabonete íntimo. É para usar toda hora? Não. Você vai usar uma vez ao dia, no máximo 2. O resto você enxágua apenas com água, combinado? Essa aqui, vou te contar. Soltei um pum na cara do ginecologista durante o exame. Isso é normal? Infelizmente, pode acontecer. E agora metade dos meus amigos que têm inveja da minha profissão vão achar que não é mais tão vantajoso assim, né? Mas sim, eventualmente pode acontecer, porque a gente está ali na hora do exame e às vezes a gente tem que pedir para a mulher fazer alguma força, trancar, soltar, e sim, pode acontecer. Principalmente quando é uma avaliação de distopia, né, de bexiga caída, útero caído, a gente tem que pedir para a mulher fazer força contra a mão, assopra para ver se o útero vem. Então tá fazendo força no períneo, pode acontecer de escapar um pum e tá tudo normal, tá? Não é um problema. Comigo nunca aconteceu. Já aconteceu. Por hoje é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui o seu like, te inscreve no canal. Me mande mais perguntas aqui, se você tem outras perguntas constrangedoras para fazer com este ser aqui que vos fala. Não me constranja demais, né? Eu tenho um nome a zelar. Até mais.